Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na edição de hoje, vamos falar sobre erros que você pode estar cometendo no seu estilo pessoal, na sua personalidade, que afetam a sua imagem e, principalmente, te deixam com a sensação de uma pessoa mais velha e não num sentido muito bom. Dentro do mundo da moda, a gente tem dois conceitos muito distintos, que é sobre ter um estilo jovem e ter um estilo jovial. Pode parecer duas palavras muito parecidas e até mesmo sinônimos, mas têm significados completamente diferentes, existe uma diferença muito grande entre eles. Então, assim como uma criança que se veste como adulto não transparece uma mensagem legal, uma imagem boa, porque a moda está muito relacionada à questão de imagem, ao que você quer passar e o que você quer transmitir. Então, assim como uma criança vestida com roupa de adulto ou um estilo que não condiz com a idade dela, não é legal, na questão dos adultos também não é legal. Então, quando você usa uma roupa que te deixa com a sensação muito jovial, não é legal. Porque qual é a diferença? Jovial é quando você quer forçar ter uma idade que você não tem. Então, jovial significa você usar peças ultrapassadas, que ninguém usa mais, estilos que já passaram há muito tempo, que estão ultrapassados, e não adaptar a moda atual para o seu estilo e para a sua idade. Então, ser jovial no mundo da moda é no sentido de que você não está tão bem encaixado dentro do seu estilo, dentro da sua idade e, principalmente, você está muito desatualizado. O conceito ser jovial no mundo da moda é quando você está muito desatualizado às tendências atuais, que é o contrário de ser jovem no mundo da moda. O que é ser jovem? Ser jovem é o oposto de ser jovial, é a parte positiva, ou seja, quando uma pessoa ela é jovem no mundo da moda, ela sabe adaptar as peças atuais para o seu estilo, para a sua personalidade. Inclusive, a gente tem uma aula que fala especificamente sobre estilo e personalidade, que é muito interessante vocês assistirem para entender justamente essa questão dos estilos pessoais e como que você faz essa adaptação que precisa ser feita. Então, a partir do momento que você se atualiza das tendências, que você acompanha conteúdos de moda e que você entende qual é o seu estilo e, principalmente, sabe adaptar ele à sua idade, aos lugares que você frequenta, você começa a ser uma pessoa mais jovem, você começa a transparecer a imagem certa. Porque, como eu falei, a moda está muito relacionada à imagem. Então, você precisa saber estabelecer essa imagem. Porque atualmente a gente tem muitas pessoas que não se preocupam com a imagem, não se preocupam com a aparência em um bom sentido. Então, o que é esse bom sentido na moda de imagem? É você se preocupar com o que você está transmitindo. Porque a roupa, ela fala muito sobre você. Então, as peças que você usa e o estilo que você agrega, fala por você. Quando você chega num lugar, antes mesmo de você abrir a boca para cumprimentar as pessoas, automaticamente a sua imagem, a sua roupa já fala por você. Então, se você tem uma profissão específica ou faz parte de um certo grupo de pessoas, você precisa manter uma imagem. Então, por exemplo, eu que trabalho com moda, eu preciso estar atualizada dentro das tendências, porque não adianta de nada eu chegar a falar para vocês das tendências atuais e não usar nada do que eu falo, porque não passa credibilidade. Parece que eu só fiz uma pesquisa breve no Google, cheguei e falei para vocês. Se eu não uso, então é porque eu realmente não sei usar. Então, você precisa ter essa credibilidade. E o que passa essa credibilidade no mundo da moda é justamente a questão da sua imagem. Então, para você não cometer esses erros de construção de imagem e principalmente esses erros que te deixam com a aparência de mais velho, sem ser num bom sentido, quando eu falo no bom sentido, é porque às vezes tem situações que você precisa parecer mais velho. Porque, por exemplo, roupas mais elegantes automaticamente são associadas à questão da idade. Então, roupas em alfaiataria, mais formais, mais longas, como fala no ditado popular, roupas mais vestidas, mais estruturadas, com a modelagem mais definida, faz com que você tenha essa aparência de mais elegante. Então, a questão da idade está muito relacionada também às peças que você usa. Então, você precisa
saber adaptar as peças que você usa, as peças que estão em altas, para a sua idade e para aquele momento ali da vida. Porque, gente, a vida ela passa muito rápido, o tempo passa muito rápido. Então, não custa nada a gente aproveitar com calma todas as fases da vida. Então, use uma roupa adequada para a sua idade, para o momento que você está vivendo. Agora, se você precisa para o seu trabalho ou para os lugares que você frequenta, passar uma imagem mais formal, que automaticamente passa uma imagem de pessoa mais velha, aí tudo bem, é o seu trabalho, o seu estilo de vida. Mas quando você não precisa e você exagera nesse envelhecer, acaba que você transmite a imagem errada. Então, o primeiro ponto aqui a se analisar para transmitir uma imagem mais jovem, jovem que eu falo, gente, é no sentido de estar atualizado nas tendências e saber o seu estilo e saber adaptar o seu estilo de vestimentas para a sua idade. É isso que eu estou falando. Quando a gente fala de ser jovem no mundo da moda, é questão de ser atualizado nas tendências, que automaticamente puxa para a idade, mas a questão do jovem não é só a idade. A idade é apenas um tópico que a gente coloca, mas também está muito relacionado aos estilos que você agrega para a sua vida. Então, o primeiro ponto é saber adaptar essas tendências que já passaram. Porque, às vezes, a gente vê uma tendência que já passou há muito tempo e a gente vê uma pessoa ou outra na rua usando e acha que só porque um grupo seleto de pessoas está usando, a gente acha que essa tendência já voltou. E muitas das vezes não é assim. Para uma tendência voltar, no mundo da moda, principalmente essas mais antigas, precisa de uma revolução maior e não só um grupo específico de pessoas usando. Então você também precisa analisar isso. Primeiramente você precisa analisar essa questão, se aquela tendência realmente voltou ou se é só uma coisa passageira que uma pessoa ou outra está usando. Porque já puxa para o segundo tópico, que é a questão das inspirações. Quando você for se inspirar no mundo da moda, você precisa analisar aquela inspiração e não só fazer um copia e cola. Porque às vezes a gente vê uma pessoa usando uma certa roupa, acha razoável e faz exatamente do jeito que está ali. Sendo que na verdade não é assim, é uma inspiração. Se fosse para fazer exatamente igual, a gente falava que é um copiar, um usar do jeito que está ali. Se inspirar é você adaptar o seu estilo para aquela ocasião e principalmente para a sua idade. Porque muitas das vezes a pessoa que está usando a inspiração tem uma vida completamente diferente da sua, em quesito de idade, de lugares que frequenta, da vida que leva. Então você precisa pegar a moda que está em alta e trazer ela para você, mas de uma forma diferente. Você precisa adaptar para poder ficar usável, porque às vezes o que faz você parecer uma pessoa mais velha, muitas das vezes uma pessoa cafona, o famoso brega que as pessoas falam, e até mesmo dependendo do estilo você ficar até vulgar com aquela roupa, é justamente você não adaptar para a sua vida. Então vamos pegar uma tendência que está super em alta agora, que são as roupas assimétricas. Aquela troca de modelagem e um corte mais diferente. A moda assimétrica não vai ficar legal em todo mundo, porque depende muito do tipo de corpo, da idade, do jeito que a modelagem vai ficar naquela pessoa. Então, se tá em alta uma coisa, eu preciso adaptar para o meu estilo e para o que eu consigo usar. Então, você pega, tá na moda, cozinhas assimétricas com uma estampa mais diferente, mais chamativa. Eu gosto do assimétrico, mas eu não gosto do xadrez. O que você vai fazer? Você vai pensar, olha, eu vou mudar para outra estampa ou para outra cor que eu gosto, sabe? É isso, você ir adaptando, porque às vezes você pega igual tá ali, veste, muitas das vezes você nem gostou do que você tá vestindo, mas você continua usando só porque tá no hype, tá todo mundo usando, todo mundo fazendo, e no final você chega num lugar e a sua imagem tá totalmente errada, porque as pessoas, elas sabem o padrão de vestimento de cada um. Então, muitas das vezes, quando você tá vestindo uma roupa muito diferente, as pessoas nem te conhecem mais. Então, acaba que você transmite uma imagem muito diferente. Dentro do mundo da moda, a gente fala muito dessa questão de imagem, porque é o que a roupa transmite. Então, nem sempre dá para você fazer do seu estilo de roupa a sua vida. Então, tal que a gente tem muito isso do que está em alta e do seu estilo. O seu estilo, ele sempre tem que permanecer, independente do que está em alta, independente se você tiver que mudar alguma coisa e se você tiver que adaptar. Porém,
você tem que saber os momentos ali, porque nem sempre a roupa que eu gosto de usar vai caber para determinada situação. Então, às vezes, um erro muito frequente é isso, você não pensar na ocasião e, principalmente, não saber adaptar tudo que a gente vê. Porque o mundo da moda ele é muito acelerado, tem muitas tendências, muitas inspirações, então às vezes a gente não consegue acompanhar e acaba pecando ali na hora de se vestir. Outro erro muito comum é usar aqueles sapatos com um termo datado. O que seria esse termo datado? É justamente quando aquela peça, não só o sapato, mas também um acessório, um brinco, um colar. Um exemplo muito claro disso é o famoso colar de pérolas, que foi muito usado nos anos 60, 70. Aquele padrão marca aquele ano. Então, um ponto importante aqui é você analisar. Aquele colar de pérola, só a pérola, realmente é muito datado, ou seja, teve um prazo de validade, teve o seu ano, a sua época, que foi uma tendência muito forte e que todo mundo podia usar sem medo, mas atualmente é uma coisa mais ultrapassada, só as pérolas que são ultrapassadas. Mas agora está voltando. Do jeito que era antigamente? Não, porque naquela época o termo pérolas era uma coisa completamente diferente. Hoje já é um acessório muito mais simples, digamos assim. Então, quando você usa um sapato, um acessório, uma bolsa que teve o prazo de validade, que teve ali o hype, o seu ano de tendência e que depois passou, que você volta a usar do nada, muitas vezes fica parecendo uma coisa velha, ultrapassada, fora de moda. Então, evita usar essas coisas que foram tendência há muitos anos atrás e que ninguém usa mais, a menos que tenha uma ocasião específica que dê para você colocar aquele acessório e aquela peça. Mas caso contrário, é uma coisa que você quer usar do nada, eu aconselho que você evite usar, porque transmite uma ideia muito ultrapassada, muito brega. A mesma coisa vale para as estampas. Tem estampas que estavam muito em alta, principalmente aquelas estampas florais, aquela coisa mais exagerada, com mais excesso de cor. Aquilo realmente foi uma tendência muito forte há alguns anos atrás. Mas agora não é algo que todo mundo usa, não é algo que tá mais naquele vigor. É uma coisa realmente muito datada. Então, um ponto importante é você começar a pensar em estampas mais atuais, como um tipo de poá, aquele poá mais delicado, estampas mais florais, mais o floral mais max, aquelas folhas maiores. As cores também importam muito, então nem todo mundo gosta mais daquelas cores mais chamativas. Agora todo mundo já mantém um padrão, uma coisa mais alinhada. Então outra coisa que faz você parecer muito velho no mundo da moda, muito desatualizado, é realmente querer usar essas tendências que já passaram há muito tempo e ninguém usa mais e você volta a usar do nada. Tem muitas tendências passadas que estão voltando, mas não é algo certo que vai ficar ali. E lembra que eu já falei algumas vezes para vocês que a moda tem que ser algo que fica na boca do povo? Ninguém gosta de uma tendência que passa 5 dias e ninguém lembra mais. A moda, ela se estabelece em tendências que duram meses e às vezes até anos. Então é esse tipo de tendência que a gente gosta, que a gente consegue usar por muito tempo. Então o ponto importante aqui é você também se atualizar em relação às tendências. E se você não gosta daquela tendência, é só usar do jeito que você gosta. Tudo no mundo da moda dá para adaptar. Quem ganha no mundo da moda é quem é mais criativo, quem pensa mais e quem inova mais. Então esse é um ponto bem importante para você se tornar uma pessoa mais jovem também. Outro ponto legal também é em relação à maquiagem. Uma tendência que foi muito forte, tipo em 2015, uns 10 anos atrás, era o famoso olho preto. Eu vou deixar na tela aqui para vocês a inspiração de como as mulheres usavam o famoso olho preto, o lápis nos olhos, há alguns anos atrás e como usam atualmente. Vocês estão vendo a diferença? Como é muito mais leve o de agora, tem aquela elegância de um olho preto, mas não é tão chamativo, não dá aquela aparência de velho. Porque o olho preto você tem que tomar muito cuidado. Não é com todo mundo que combina e não é com todo mundo que vai ficar legal. Então, você tem que pensar também em uma maquiagem que favoreça o seu tipo de rosto, que favoreça a sua pele. Outra coisa que vai te deixar com a aparência de velha é justamente você usar a maquiagem errada. Se você tem uma pele mais madura,
Não é legal que você use essas bases com aquelas coberturas muito altas que a gente vê hoje em dia no mercado. Não, bases mais fluidas, menos camadas, até mesmo maquiagens mais leves estão mais em alta. Antigamente, quanto mais pesada, mais preta e mais chamativa a maquiagem fosse, mais estava no auge. Mas hoje em dia não. 2025, 2024 e até mesmo os próximos anos, eles estão prezando pela naturalidade. Se você olhar fotos de mulheres há 5, 4 anos atrás, vocês vão ver que a maquiagem era mais chamativa, não prezava tanto pela naturalidade, tinha muito aquilo de extensão de cílios, botox, tudo aquilo que deixava a mulher com a aparência mais jovem. Porque o conceito de jovem naquele tempo era isso. Hoje não, o conceito de ser uma pessoa jovem é muito mais diferente, é muito mais você ser natural, uma maquiagem mais leve, que valorize as suas características naturais, do que essas coisas que mudam muito o rosto. Então, é outra tendência que vocês têm que analisar e devem adotar também, porque faz muito melhor, faz muito mais bem para a pele, essas coisas mais naturais, do que aquelas tendências de antigamente. Então, o ponto a analisar é isso. Estudar o seu tipo de rosto, o seu tipo de corpo, para você usar peças que te valorizem mesmo e que te deixem bem. E as dicas foram essas. Espero muito que tenham gostado do programa de hoje. Espero que tenham entendido como é que a gente faz essa adaptação de tendências. Por que que essas tendências que já passaram há muito tempo já não fazem mais sentido você usar hoje. E é só estudar e ir adaptando. É mais simples do que parece. E a gente tem muitas inspirações hoje em dia que favorecem o nosso conhecimento. A gente tem aqui o nosso programa que sempre tem tendências muito atualizadas. A gente tem as redes sociais que a gente também vê de fato quais são as tendências que estão em alta. E não as que a gente vê uma pessoa ou outra usando e acha que é tendência. Para uma coisa virar tendência tem muitos processos, uma demanda muito alta do mercado para realmente ser tendência, mas que com o tempo a gente consegue ir se adaptando. Então foi isso. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!